E antes de continuar, te convido a fazer algo profundo. Vá até os comentários e escreva esta verdade que muda vidas. É tempo de buscar o que mais desejo, a presença de Deus. Escrevê-la não é um gesto vazio, é uma declaração de fé, é um testemunho de que hoje você decide confiar em Cristo. Vamos começar. Não implore a sorte. Busque a Deus e caminhe em obediência. O apóstolo Paulo não esperava que o destino fizesse sua parte. Ele sabia em quem havia crido. Sabia que a fé sem obras é morta. Quando esteve preso, não ficou se queixando, cantava hinos. Quando foi açoitado, não amaldiçoou, pregava com mais poder. Você já sentiu que está esperando algo que nunca chega? Aquele trabalho que não melhora? Aquela relação estagnada? Aquela oportunidade que parece tão distante? E você está ali orando, sim, mas com o coração mais cheio de ansiedade do que de fé. A Bíblia não nos chama à passividade, mas à ação sob a direção de Deus. Como diz em Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. Sonhar não está errado, orar não está errado, mas Deus quer que demos passos de fé. Pedir sem nos movermos em obediência é como semear sem esperar colheita ou esperar chuva sem olhar para o céu. Talvez você anseie por uma mudança em sua vida. Você se sente frustrado com sua situação atual. Quer empreender algo novo, servir ao Senhor de forma mais profunda. Mas em vez de obedecer, você só pensa. Sonha e espera que algo mágico aconteça. Deixe-me te dizer com amor, o momento perfeito não existe. O que existe é o tempo de Deus. E esse tempo é agora. É quando você pega o telefone para se reconciliar. É quando abre a Bíblia e diz: hoje me alimento da tua palavra. É quando com temor e tremor você obedece ao que o Senhor já te disse em segredo. Aí começa o que muitos chamam de milagre. Quando você deixa de falar sobre seus desejos e começa a viver sob a vontade do Pai, a vida não é como um mar que decide por você. É mais como o chamado que Deus fez a Noé: construa a arca, mesmo que não chova. Reme, mesmo que não veja terra. Creia, mesmo que não sinta. Se você está esperando que as coisas mudem, permita-me dizer com todo o amor pastoral, a mudança começa quando você decide caminhar com Deus. O verdadeiro milagre não é um sinal no céu, é um coração que se rende a Cristo. Você não é o impulso, o Espírito Santo é. Você não é a origem, Jesus é. Mas você é o vaso que Ele pode usar se estiver disposto. O Evangelho não veio para te mimar, veio para te salvar, para despertar sua alma adormecida e te encher de uma esperança que não decepciona. Por isso, esse primeiro chamado é claro. Não peça sorte, clame ao Senhor. Não espere um sinal, obedeça a sua palavra. Porque quando você rende seu coração, sua mente e seus caminhos ao Senhor, Ele responde. E não com coincidências, mas com fidelidade. Como diz Jeremias 29:13, e vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. 2. Não deseje com ansiedade, anseie com fé. Há uma grande diferença entre desejar a partir de um coração tranquilo, confiante em Deus, e desejar com uma alma cheia de ansiedade. Sabe qual é o problema de muitos hoje? Não sabem do que realmente precisam, mas querem agora. Correm atrás do sucesso, do dinheiro, do amor humano, da fama, sem nunca parar para perguntar: é isso que o Senhor quer para mim? Ou estou seguindo o barulho deste mundo? O rei Davi escreveu no Salmo 37:4: deleite-se no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Mas observe a ordem: primeiro vem o deleite no Senhor, depois vem as respostas. Muitos querem a bênção, mas não querem o Deus que abençoa. Imagine por um momento que você está em um carro com o acelerador a fundo, mas sem mapa, sem direção, sem oração. Você vai rápido, sim, mas para onde? Assim andam muitos, pulando de meta em meta, de capricho em capricho, de afã em afã. Mas sem um propósito eterno, todo desejo se torna ansiedade. Você diz a si mesmo que será feliz quando tiver mais dinheiro, quando seus filhos mudarem, quando a doença desaparecer. E você trabalha duro, se esforça, mas no fim do caminho continua vazio. Por quê? Porque nunca foi o dinheiro que você desejava. Era paz,
E a paz verdadeira não se compra nem se trabalha. A paz é um fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22. Não siga enchendo sua vida de metas que não vêm do Senhor. Não se alimente dos desejos dos outros. Não viva se comparando. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o restante será acrescentado. É tempo de nos perguntarmos com sinceridade: estou desejando o que edifica minha alma ou o que entretém meu ego? Às vezes acreditamos que ter mais é a solução, mas o verdadeiro poder está em saber dizer não ao que nos afasta da vontade de Deus. Não sacrifique sua paz espiritual por metas vazias. Não encha sua agenda e deixe seu altar vazio. A ansiedade aparece quando você persegue coisas sem direção divina. A calma chega quando você caminha guiado pela palavra. Não se trata de sonhar menos, trata-se de alinhar seus anseios com o coração de Deus. Quando você faz isso, já não deseja partir da carência, mas da fé. E quando confia nele, o Senhor começa a abrir caminhos onde você só via deserto. Como diz Isaías 43:9. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não a conheceis? 3. Que sua obediência seja mais forte que suas desculpas. O apóstolo Paulo disse com força em 1 Coríntios 9:27, castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Isso é disciplina espiritual, e isso é o que tanto perdemos nesta geração. Hoje queremos tudo rápido, sem esforço, sem cruz. Mas o que chega sem custo vai embora sem valor. O que realmente transforma é forjado na obediência, na fidelidade diária, naquele caminhar constante com Deus mesmo quando ninguém te vê. A disciplina não é uma moda, é um fruto do Espírito. É aquela força que te faz abrir a Bíblia quando sua carne quer ver televisão. É aquela voz que te impulsiona a orar quando sua alma está cansada. É aquele amor que te leva a servir, mesmo que ninguém reconheça. E é ali no secreto onde Deus forma seus servos. Não espere o momento perfeito, ele não virá, porque o momento perfeito não existe. Ele é construído passo a passo na obediência. Quando Moisés viu o Mar Vermelho, não disse: Senhor, faça algo. Deus lhe disse: estende tua vara em marcha. A obediência precede o milagre. Pense nisso. Você se propõe a buscar o Senhor toda manhã, mas o alarme toca. E aí vem aquela voz interior que diz: mais 5 minutos, estou cansado, orarei depois. Irmão, irmã, essa voz não vem do Espírito, vem da sua carne. E se você dá espaço a essa voz todos os dias, nunca conhecerá a vitória que Deus preparou para você. Mas se um dia você decidir que sua obediência pesa mais que sua desculpa, tudo muda. Não porque você seja forte, mas porque na sua fraqueza, o poder de Cristo se aperfeiçoa. 2 Coríntios 12:9. Você não precisa de sorte, precisa estar pronto para quando Deus dizer: é agora. Porque quando sua preparação encontra o propósito dele, os céus se abrem. Não provoque milagres com seu esforço. Caminhe na fé, e Deus os trará no tempo dele. Ele não falha, e sua fidelidade não depende dos seus méritos, mas do seu amor eterno. E estar pronto não é uma emoção, é uma decisão diária. Não depende do clima, do humor, nem de como você acordou hoje. É a obediência. Cada dia que você decide buscar primeiro o reino de Deus, você está treinando, não o universo. Porque o universo não tem vontade própria, mas seu coração para responder à voz do Senhor. E quando um coração se rende ao Senhor dia após dia, o céu se abre. Se hoje você não sente motivação, não se preocupe. A motivação sobe e desce, mas o Espírito Santo permanece. A carne pode se cansar, mas aquele que espera no Senhor terá novas forças. Como diz Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Não espere se sentir pronto para obedecer. Obedeça, e um dia você olhará para trás e verá que Deus te fez firme como o monte de Sião.
Faça esta promessa diante de Deus, que sua obediência seja mais forte que suas desculpas, que seus atos de fé falem mais que seus desejos humanos, não para provocar o universo, mas para responder ao chamado do céu. 4. Visualize, mas com os pés na palavra. Sim, sonhar é lindo. Ver com os olhos do coração o que Deus pode fazer na sua vida é um presente. Abraão também sonhou com uma terra prometida. Moisés teve sonhos desde jovem, mas todos eles caminharam com os pés firmes na obediência. Não ficaram na imaginação, agiram na fé. O problema não está em sonhar, o problema está em ficar preso num dia. Há quem fale, planeje, sonhe, mas nunca dê o primeiro passo. Tem a semente na mão, a olham, a admiram, a oram, mas não a plantam. E, se não plantar, não colherá. A fé sem obras está morta. Tiago 2,17. Visualizar é útil. Deus mesmo nos dá visões, mas essas visões devem nos levar a agir. Caso contrário, tornam-se frustração. Suponha que Deus colocou no seu coração o desejo de começar um ministério, uma obra, um negócio para a glória dele. Você visualiza, deseja, conta, mas os dias passam, e você não liga, não escreve, não dá um passo. De que adianta então? O apóstolo Pedro não caminhou sobre as águas até descer do barco, e você também não verá milagres enquanto continuar sonhando sem se mover. Não é suficiente imaginar, é preciso obedecer. E se não sabe por onde começar, faça como Samuel. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Samuel 3:10. Ter os pés no chão não significa que você não pode voar, significa que você sabe quem é e quem te chamou. E esse conhecimento de ser filho de Deus é o que te dá direção, propósito e firmeza. Porque não se trata de esperar que as coisas aconteçam. Trata-se de estar pronto em santidade e fidelidade para quando Deus disser, é agora. Então não deixe esse chamado pendurado como uma ficha na sua mente. Não espere ter tudo claro. A nuvem não se movia quando Israel entendia tudo. Ela se movia quando Deus decidia, e o povo seguia. Sonhar sem caminhar é como ter um mapa e ficar em casa. Mas quando você sonha e age na fé, o céu vê e Deus abre o mar. 5. Solte o controle, mas não a fé. Quando você entende que os resultados não dependem completamente de você, quando reconhece com humildade que muitas coisas estão fora das suas mãos, então você deixa de viver com medo do fracasso. E é exatamente aí que aparece a verdadeira força, a força que vem do Senhor, não de você mesmo. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:8-9, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, em apuros, porém não desesperados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por quê? Porque a esperança dele não estava no resultado, mas no Deus que governa todos os resultados. Imagine que você se prepara com cuidado para uma entrevista de emprego. Você estuda, a hora chega no horário, dá o seu melhor, mas no final não é escolhido. O que você faz? Se define por esse não? Deixa que essa porta fechada determine seu valor? Não, querido irmão, querida irmã. Se você deu o seu melhor com um coração reto, Deus viu. E ainda que o mundo não tenha te aplaudido, o céu te chama de fiel. Não se meça pelo resultado, meça-se pela sua obediência. Porque se você caminhou com dignidade, confiou no Senhor e semeou na fé, então já venceu, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento. Muitos vivem agarrados ao resultado, esquecendo que o mais valioso está no processo. Queremos o corpo perfeito, o casamento ideal, o ministério bem-sucedido, mas não valorizamos as pequenas vitórias, o dia em que você orou no meio do cansaço, a vez em que perdoou em silêncio, a decisão de continuar mesmo estando ferido. Isso é grande aos olhos de Deus. Não busque que as coisas aconteçam como você quer. Busque que aconteçam como Deus determinou. Deixe de brigar com a realidade. Não se resigne, mas se renda àquele que tem o controle. Entregue cada passo, cada esforço, cada tentativa, porque Ele não despreza o coração contrito e humilhado. Salmos 51:17. Às vezes você vai dar tudo e não verá o que esperava. Está bem,
porque seu valor não está no que você conquista, mas naquele que já te chamou pelo nome. Siga em frente com fé sem desistir, porque cada passo de obediência, mesmo sem recompensa terrena, tem uma coroa eterna. 6. Deixe que a dor te empurre para os braços de Deus. Todos, em algum momento, sentimos uma dor mais profunda do que imaginávamos, uma traição, uma perda, um amor rompido, um sonho que desmoronou, um não quando espervorjeitávamos um sim. E nesse momento tudo o que queremos é parar, nos fechar, nos esconder do mundo. Mas exatamente ali, quando tudo dói, o Evangelho nos ensina algo glorioso. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Não, irmão. Irmão, sentir dor não é falhar. Sentir é parte de ser humano. Até nosso Salvador chorou. Jesus chorou pela morte de Lázaro. Jesus se angustiou no Getsemane, mas ele não ficou ali. Ele usou esse sofrimento para cumprir seu propósito eterno. Ele tomou a cruz e a transformou em ressurreição. Sua dor não é o fim, é o lugar onde começa uma nova força. Não uma força que nasce de você, mas da presença de Deus no meio do seu quebrantamento. Cada lágrima que você derrama pode regar uma semente de transformação se você a entregar a Jesus. Talvez você tenha perdido algo valioso, foi traído, abandonado e tudo em você grita, por quê? Mas hoje você não se define pelo que perdeu. Você se define pelo que Deus está construindo no meio dessa ferida. Não pare. Não se tranque no passado. Deixe que esse vazio se torne um espaço onde Deus faz algo novo. Comece a reconstruir, não a partir do orgulho, mas da esperança. Aprenda, cresça, cure, perdoe, não para provar algo ao mundo, mas porque sua identidade está em Cristo, não nas suas cicatrizes. Cada decepção te ensina o que você não quer mais tolerar. Cada queda te revela onde você precisa de Deus com mais força. A dor, quando bem rendida ao Senhor, torna-se uma bússola. Não apenas te mostra o que importa, mas te leva direto aos braços do Pai. Porque quando o mundo te quebra, Cristo te restaura. Eu sei que dói. Sei o que é acordar com um nó na alma, desejando que tudo fosse diferente. Mas também sei disto, toda dor, entregue ao Senhor, contém uma semente de poder eterno. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Só precisa se levantar, mesmo com lágrimas, mesmo com passos lentos, mas sabendo que não caminha sozinho. Cada não que o mundo te deu, Deus pode transformar em um sim, que te afirma. Não fique chorando o que foi. Tome essa dor, entregue a Jesus e siga, porque o obstáculo não é o fim, é o início do caminho que Deus preparou para você. 7. Cerque-se da paz de Deus, não do barulho do mundo. Vivemos em um mundo barulhento, saturado de notificações, opiniões, urgências, vozes por todos os lados, cada uma dizendo algo diferente. E no meio desse tumulto, muitos já não escutam a voz mais importante, a voz do Espírito Santo. Em 1 Reis 19, quando Elias fugiu com medo, não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo que Deus se manifestou. Foi em um murmúrio suave e delicado, porque a presença de Deus não compete com o barulho, ela se revela na quietude. Por isso precisamos buscar momentos de calma espiritual, como fazia Jesus quando se afastava para orar em solidão. Não estou falando de nos tornarmos monges ou fugir do mundo. Falo de reservar um lugar sagrado no coração, um espaço onde você possa dizer, aqui eu ouço o Senhor. O salmista escreveu no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitos hoje tomam decisões importantes sobre suas famílias, seus trabalhos, suas relações a partir da ansiedade, de um coração cheio de estresse e pressões, vozes humanas. Mas um filho de Deus deve se perguntar antes de agir, o que o Senhor está me dizendo? Que decisão glorifica a Cristo? Onde está a paz, não apenas o prazer passageiro? O maior barulho às vezes não está fora, está dentro. Culpa, temor, comparação, dúvidas. Mas o Espírito Santo quer limpar esse quarto interior, silenciar as vozes estranhas e te lembrar do que Jesus disse.
Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. João 14, 27. Você está fazendo espaço para essa paz, está cuidando da sua mente como um templo. Não deixe que qualquer pensamento entre. Não permita que vozes alheias abafem sua convicção espiritual. Desligue o telefone, desligue a televisão e diga ao Senhor: fala que teu servo ouve. Não te digo para fugir do mundo, mas para te ancorar no céu. Faça da sua alma um refúgio onde Cristo reine. Porque quando a paz do Espírito entra, o que você realmente deseja começa a se alinhar com a vontade de Deus. E isso, irmão, irmã, não é mágica, é comunhão, é clareza espiritual, é andar no Espírito e não na carne. 8. Viva hoje como quem já foi transformado por Cristo. Muitos esperam se sentir prontos para mudar. Esperam ter mais dinheiro, mais energia, mais tempo, menos problemas para então fazer o que é certo. Mas o Senhor não te chama a esperar a circunstância perfeita. Ele te chama hoje exatamente como você está. O apóstolo Paulo disse em Romanos 12, 2: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer ser uma pessoa de fé, de integridade, de obediência? Então comece a viver como tal hoje mesmo. Não espere se sentir santo para viver em santidade. Não espere ter sucesso para caminhar com confiança, porque não se trata do que você tem, mas do que você crê. E se você crê em Cristo, já tem em você aquele que venceu o mundo. Imagine que você deseja mudar de vida, servir mais a Deus, restaurar uma relação, começar um ministério. O que te impede? O medo, a dúvida, a ideia de que você ainda não é suficiente, mas Deus não espera a perfeição. Ele honra o coração disposto. Comece hoje. Fale como quem foi perdoado. Caminhe como quem foi curado. Decida como quem já foi resgatado. Porque é isso que você é em Cristo, uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. O sucesso não é um lugar aonde você chega. É a fidelidade diária com a qual você caminha. Os homens e mulheres de Deus não esperaram condições ideais. Moisés foi chamado em sua fraqueza. Ester agiu no meio do medo. Pedro se lançou às águas, mesmo duvidando. E você, o que está esperando? Não busque ordem fora se dentro ainda há caos. A mudança real começa no coração, em como você enfrenta o dia a dia com oração, com decisão, com fé. Não imite o mundo, imite a Cristo. Porque cada ato de obediência hoje constrói o caráter do servo que Deus quer usar amanhã. Deus não te chama amanhã, Ele te chama hoje. O escritor de Hebreus disse: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 13:15. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia da obediência. Hoje é o dia do novo começo. Quer ser uma pessoa mais disciplinada? Então não declare viva. Levante-se com propósito. Abra a Bíblia. Comece seu dia com oração. Não porque quer ser forte, mas porque sabe que sem Deus você é fraco. Quer ser mais amável? Então permita que o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, flua de você. Gálatas 5, 22, 23. Seu futuro não se constrói com ilusões, nem se alcança com pensamentos positivos. Ele se constrói com obediência diária à vontade de Deus. Cada decisão guiada pelo Espírito é uma semente que produz fruto no tempo certo. Cada passo que você dá hoje, mesmo pequeno, te forma a imagem de Cristo. Não caia na armadilha de pensar que precisa chegar para começar. Você já tem tudo o que é necessário: o Espírito Santo, a Palavra de Deus e a graça que te sustenta. Comece a agir a partir da identidade que você tem em Jesus, não da que o mundo te atribui. E quando enfrentar pensamentos confusos, lembre-se disto: não é o que acontece que nos destrói, mas como respondemos a isso. Como disse Paulo em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, nisto pensai. 9.
Não espere mais, seja quem Deus já disse que você é. Quantas vezes você disse: quando isso acontecer, serei feliz. Quando tiver saúde, quando meus filhos mudarem, quando chegar aquele trabalho, mas o gozo verdadeiro não espera circunstâncias. O gozo do Senhor é a sua força, Neemias 8:10. E esse gozo você pode ter agora mesmo. A fé não se baseia no que você vê, mas no que você crê. Não continue esperando que algo externo mude para começar a viver como filho de Deus. Você já foi chamado, escolhido, redimido pelo sangue do Cordeiro. Você já tem o mais valioso, uma nova vida em Cristo. O mundo diz que a transformação começa dentro, mas nós sabemos que ela começa no alto, no trono da graça. O verdadeiro ímã da sua vida não é um princípio universal, é o Espírito Santo que habita em você. E se você deseja paz, comece buscando o príncipe da paz. Se deseja amor, comece amando como ele te amou. Se anseia por propósito, comece servindo com o que você tem. Você não precisa de mais dinheiro para viver com dignidade. Não precisa de um parceiro perfeito para amar. Não precisa ser bem-sucedido para caminhar com confiança. Tudo isso você já tem em Cristo Jesus. O reflexo mais poderoso que você pode projetar ao mundo é uma vida rendida ao Evangelho. Imagine que você busca estabilidade, direção, plenitude e pensa: quando alcançar isso, tudo se encaixará. Mas escute bem, tudo já se encaixou na cruz. O que você deseja? Aceitação, plenitude, esperança. Já foi comprado com sangue. Não é um espelho que você deve olhar, é a palavra. Ela te dirá quem você é, não o que o mundo diz. Não o que você acha, mas o que Deus declarou sobre você. Porque quando você começa a viver a partir dessa identidade, o mundo espiritual responde, não com coincidências, mas com frutos, não com mágica, mas com graça. Então hoje te digo com todo o amor pastoral, não espere mais. Se você anseia por uma vida nova, comece a vivê-la hoje. É preciso agir com propósito, com disciplina, como os homens e mulheres de fé que se levantam cada dia crendo que Deus caminha com eles. Mas deixa eu te dizer algo mais profundo. Você não poderá avançar se continuar carregando relações, pensamentos ou medos que não vêm do Espírito Santo. Por isso agora vamos entrar na segunda parte desta mensagem, como soltar em silêncio e com coragem tudo que te prende e não te deixa seguir o plano que Deus tem para você. Como diz Hebreus 12:1, despojemo-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Escutou isso? Todo o peso. Não apenas o que é pecado, mas também o que atrapalha, mesmo que pareça inofensivo. Porque há coisas que não são ruins, mas são cargas desnecessárias. Você não precisa fazer um espetáculo. Não precisa esperar a aprovação de ninguém. Só precisa obedecer ao Senhor em silêncio e começar a soltar. Porque a vida, irmão e irmã, é muito curta para viver preso às expectativas dos outros, nas memórias de ontem ou em padrões que Deus já te disse para deixar para trás. Antes de te ensinar o que devemos soltar, quero que você ouça uma história que ilustra esse princípio com profundidade. Em uma pequena vila à beira-mar, vivia uma jovem pescadora chamada Helena. Ela era valente, habilidosa e muito respeitada, mas ao longo dos anos, havia enchido seu barco com redes quebradas, cordas desgastadas e ferramentas que já não usava, não por necessidade, mas por costume. Um dia, uma tempestade terrível sacudiu o oceano. As ondas batiam com fúria e Helena lutava para manter o controle de sua embarcação. Mas não eram apenas as ondas o problema. Era o peso desnecessário que ela carregava, seu próprio passado, seu próprio desordem. Então ela tomou uma decisão radical. Começou a lançar ao mar tudo que não servia. Primeiro as redes velhas, depois as cordas quebradas, até objetos pessoais que amava, mas que só ocupavam espaço. E quanto mais soltava, mais leve seu barco ficava, mais ágil sua resposta, mais esperança em sua alma. Ao voltar ao porto exausta, mas viva, seus companheiros perguntaram: como você conseguiu sobreviver à tempestade? E ela respondeu com sabedoria:
Às vezes não é a tempestade que te afunda, é o peso que você mesmo se recusa a soltar. Irmão, irmã, essa também é a sua história e a minha. Há coisas que não fazem parte do design de Deus para a sua vida, e enquanto você as segurar, não poderá navegar com liberdade no propósito dele. Hoje te convido a começar uma jornada de libertação não emocional, mas espiritual, não por impulso, mas por obediência. Vamos identificar 10 coisas que você deve soltar para caminhar mais leve, mais fiel, mais perto de Cristo. Não faremos isso gritando, faremos em oração, em silêncio, como Helena no meio da tempestade. E escute com atenção. O que você decide deixar para trás diz mais sobre você do que tudo que você insiste em segurar. Porque quando você solta o velho, abre espaço para o novo que Deus preparou. Você está pronto para começar de verdade? O medo da opinião dos outros, um jugo que você deve soltar em silêncio. Quero começar te perguntando, com todo o amor de um pastor, quantas decisões você tomou na vida, não porque o Senhor te mandou, mas porque temia o que os outros pensariam de você? Quantas vezes você se calou, voltou atrás, fingiu um sorriso só para não incomodar, para se encaixar, para agradar? O medo do julgamento dos outros é um dos julgos mais silenciosos, mais comuns e mais destrutivos. É como uma corrente invisível na alma. Te impede de orar em voz alta, de pregar ao seu vizinho, de servir onde Deus te chamou, tudo por medo do que vão dizer. E muitos dos que tememos nem estão nos olhando. O apóstolo Paulo disse sem rodeios em Gálatas 1:10: Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus, ou busco agradar a homens? Se eu ainda estivesse agradando a homens, não seria servo de Cristo. Entendeu? Você não pode viver para os aplausos do mundo e servir fielmente ao Rei dos Reis ao mesmo tempo. Você precisa escolher. Muitos de nós vivemos como se estivéssemos em um palco, adaptando nossa maneira de falar, de vestir, de agir para não ofender, para não destacar, para não ser apontados. Mas te digo com a autoridade do céu, Deus não te criou para viver escondido atrás de máscaras sociais. Ele te formou à sua imagem, te chamou pelo nome e Ele não te quer preso na prisão do que vão dizer. Às vezes, o medo se disfarça de prudência. Você diz, não é o momento, talvez eu não seja bom o suficiente. Não quero parecer fanático, mas por trás dessas palavras não há sabedoria, a covardia espiritual é medo do julgamento humano. E escute bem, irmão e irmã. Cada vez que você toma uma decisão só para agradar aos outros, está ignorando a voz do Espírito Santo. Cada vez que vive sob a sombra do julgamento alheio, está perdendo um pouco da pessoa que Deus sonhou que você fosse. É uma morte lenta, uma renúncia silenciosa à sua identidade em Cristo. Quer começar a quebrar esse jugo? Não precisa fazer barulho. Faça em silêncio. Pare de aceitar convites que te arrastam para onde não deve estar. Afaste-se das conversas vazias. Liberte-se da necessidade de aprovação, não como rebelde, mas como redimido. Jesus nunca foi escravo da opinião pública. Quando todos queriam fazê-lo rei, ele se afastou. Quando criticaram por comer com pecadores, ele continuou com eles. Porque seu propósito não dependia do aplauso, dependia do Pai. E sabe o que ele disse? O que me serve, siga-me, e meu Pai o honrará. João 12:26. A verdadeira liberdade não começa quando todo mundo te aplaude. Começa quando você decide caminhar com Cristo, mesmo que te olhem torto quando faz o que é certo, mesmo que doa quando se atreve a ser fiel, mesmo que te critiquem. Hoje te convido a soltar esse medo, não com gritos, não com escândalos. Faça como Helena na história, no meio da tempestade. Comece a jogar ao mar tudo que não vem do céu. Desfaça-se desse peso. Pare de viver para eles e comece a viver para Ele. Porque no final do dia, não prestaremos contas às redes sociais, nem à nossa família, nem à cultura. Prestaremos contas diante do trono de Deus. E ali o único que importará não é o que pensaram de você, mas o que você fez com o que Ele te pediu. 2. As relações tóxicas. Soltar em silêncio o que não vem de Deus.
Há um ditado popular que diz: não há pior cego que aquele que não quer ver. Mas eu te digo hoje, com o coração na mão, não há pior carga que a de uma alma que sabe o que lhe faz mal, e ainda assim permite que fique. E muitas vezes essa carga vem na forma de pessoas, relações que não dão mais fruto, vínculos que apagam a fé, conversas que contaminam o espírito. E não estou falando apenas de relações amorosas. Falo de familiares que só semeiam crítica, amigos que drenam sua paz, colegas de trabalho que alimentam inveja, murmuração, queixa constante, relações que não te empurram para Deus, mas te afastam do propósito dele. Mas escute isso: Deus não te chamou para sustentar o que ele não te pediu carregar. Em 2 Coríntios 6,14, a palavra nos alerta: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E esse jugo desigual não é só para o casamento. Também se aplica a qualquer relação que coloca sua obediência em conflito com sua paz interior. E sabe o que é mais triste? Muitas vezes, ninguém nos obriga a manter essas relações, mas continuamos ali, nos desgastando, como se deixar alguém ir fosse pecado, como se dizer basta fosse sinal de falta de amor. Mas irmão e irmã, às vezes o maior ato de amor próprio é se afastar em silêncio do que já não é vontade de Deus. Quero que você escute bem: isso não é sobre vingança, não é sobre se achar melhor, não é sobre julgar, é sobre reconhecer que você está perdendo energia, tempo e até seu gozo em relações que o Espírito Santo já te pediu para soltar. Há pessoas que, mesmo parecendo próximas, te deixam vazio, não porque sejam más, mas porque não fazem parte do design de Deus para esta etapa da sua vida. E você sabe disso, você sente. Cada vez que fala com elas, sai mais cansado do que edificado. Cada vez que está perto, sua fé se apaga um pouco mais. Aí entra a obediência silenciosa. Não precisa de um discurso, não precisa anunciar sua distância. Só comece a cuidar do seu jardim espiritual. Comece a evitar aquela conversa. Reduza o contato. Guarde silêncio. E pouco a pouco você verá como a paz retorna. Porque onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Não se trata de fazer barulho. Trata-se de fazer limpeza. Jesus mesmo, quando enviava seus discípulos, disse: se em alguma casa não vos receberem, saí daquela casa e sacude o pó dos vossos pés. Mateus 10,14. Viu? Ele não disse para discutir, disse para ir embora em paz, em obediência, em santidade. Talvez você também precise sacudir o pó, não para desprezar, mas para curar, não para se afastar por orgulho, mas para se aproximar mais de Cristo. E veja, às vezes o amor próprio não é gritar chega. É sussurrá-lo entre lágrimas, é dizê-lo em oração, é tomar distância com dignidade, é dizer a Deus: Pai, ajuda-me a soltar o que já não vem de Ti, não se sinta culpado. Algumas pessoas são como o vento, você as sente, elas te tocam, mas não foram feitas para ficar. E quando você aprende a deixá-las ir sem rancor, sem ressentimento, a alma se alivia e a voz de Deus fica mais clara. Então hoje, em nome de Jesus, comece a soltar o que te desconecta da paz dele. Não faça com ódio, faça com esperança. Porque o que vem de Deus sempre soma, sempre edifica, sempre produz fruto. E lembre-se, você não foi feito para arrastar cargas alheias, você foi feito para caminhar em liberdade. E se essa liberdade dói no começo, depois ela te curará, como só o Espírito pode fazer. 3. Os hábitos destrutivos, o gotejamento invisível que apaga a vida da alma. Há pecados que gritam, mas há hábitos que sussurram. E esses são os mais perigosos. Não porque fazem escândalo, mas porque corroem sua vida espiritual pouco a pouco, dia após dia, sem que você perceba. Sim, estou falando daqueles hábitos inofensivos que você mesmo sabe que não te levam à santidade. Coisas pequenas, repetidas, permitidas, que com o tempo te afastam da presença de Deus. E não precisam ser pecados escandalosos.
Às vezes é simplesmente a falta de domínio próprio de manhã. Você pega o celular antes de orar, abre as redes antes de abrir a Bíblia, alimenta sua mente com vozes humanas antes de alimentá-la com a palavra eterna. E isso, amado irmão, amada irmã, já é uma perda perigosa do foco espiritual. É aquele café que você não precisava. É aquela conversa com tom de crítica. Aquela série que não edifica. Aquela desculpa disfarçada de descanso. É aquele amanhã eu começo que soa tão piedoso, mas é pura procrastinação da alma. E você sabe disso, porque depois de fazer não sente gozo, sente vazio. E o pior, você repete amanhã. Mas aqui está a verdade que poucos querem enfrentar, não são as grandes crises que enfraquecem nossa fé, são os pequenos hábitos diários que toleramos sem resistência. E talvez agora você me diga, pastor, eu tentei e prometi 1000 vezes e caio de novo. Então escute, você não precisa prometer mais. Você precisa começar em silêncio. Não anuncie sua mudança. Não faça postagens. Não declare em voz alta o que ainda não obedeceu no íntimo. Comece como começa a verdadeira mudança no coração rendido, na decisão humilde, no instante preciso. Quando for pegar a 3ª xícara de café, pare e ore. Senhor, dá-me domínio próprio. Quando sua mão buscar o celular, detenha e diga: vou te buscar primeiro. Quando estiver prestes a dizer aquela palavra desnecessária, faça silêncio, respire e dê espaço ao Espírito Santo para intervir. As grandes transformações nem sempre chegam com raios e trovões. Às vezes chegam como o orvalho da manhã, como uma gota que molda em vez de desgastar. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu te pergunto hoje, que hábitos estão fluindo do seu coração? Você está semeando fidelidade ou distração, santificação ou autossatisfação? Não se trata de perfeição, todos temos lutas, mas não use isso como desculpa para não avançar. Use essa consciência para começar hoje mesmo, com passos pequenos, com atos de obediência no secreto. Porque o que agora parece insignificante, aquele instante em que você escolhe não repetir o de sempre, é na verdade uma grande vitória espiritual. E pode ser que ninguém veja, mas o céu celebra. E se hoje você sente que não avança, que não muda, lembre-se disto: uma semente plantada em terra boa pode passar despercebida por meses, até que um dia, sem fazer barulho, rompe a terra e se ergue para o céu. Assim são os hábitos santos, assim é a obediência constante, assim cresce o fruto do Espírito em você. Então o que fazer? Elimine em silêncio. Não grite, não poste, apenas pare de alimentar o que não edifica. Pouco a pouco, passo a passo. Porque quando você caminha com o Espírito, a mudança não faz barulho, a mudança dá fruto. 4. O desejo de controlar tudo. Uma carga que você não foi chamado a carregar. Permita-me te perguntar algo com toda a ternura de um pastor. Você já sentiu que se não controlar cada detalhe da sua vida, tudo desmoronará? Já viveu com aquele medo constante de que, se você não estiver em cima de tudo, dos seus filhos, da sua saúde, das suas finanças, da sua igreja, algo dará errado? Se sua resposta é sim, você não está sozinho, porque esse desejo de controlar tudo não é novo. Ele vem desde o Éden, desde que o ser humano quis ser como Deus e tomar o conhecimento e o controle em suas próprias mãos. Mas escute bem, você não foi criado para controlar tudo. Você foi criado para confiar naquele que controla tudo. Jesus disse claramente em Mateus 6,34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E ainda assim, o que fazemos? Nos inquietamos, nos angustiamos, tentamos prever cada detalhe, cada reação, cada resultado. Nos tornamos escravos do planejamento e prisioneiros do medo. E quanto mais controle queremos exercer, mais ansiedade sentimos. Por quê? Porque a alma não foi desenhada para carregar o incontrolável. É como carregar uma mochila nos ombros. E cada vez que você tenta controlar algo que não te cabe, o comportamento do seu filho, o coração do seu cônjuge, a economia do país,
as decisões dos outros, você coloca mais uma pedra nessa mochila. No começo não pesa, mas com os anos, ela te esmaga. E sabe o que é mais triste? Enquanto você tenta controlar tudo, você deixa de aproveitar o que pode viver plenamente seu presente, sua comunhão com Deus, sua capacidade de amar sem condições. Eu mesmo vivi isso. Tentei antecipar cada e se, perdi noites pensando no que poderia dar errado. Carreguei planos de contingência na mente como se fosse meu dever salvar o mundo. Mas chegou um momento em que o Senhor falou ao meu coração e disse: por que você está lutando para segurar nas suas mãos o que só eu posso sustentar com as minhas? Irmão, irmã, isso me quebrou. E talvez você também precise ouvir o mesmo hoje. Soltar não é se render, é confiar. Soltar não é fraqueza, é obediência. Soltar não é irresponsabilidade, é reconhecer que você não é Deus. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Viu? O cuidado não é seu, é dele. E quando você entende isso, respira diferente, vive mais leve, dorme mais tranquilo. Não te digo para deixar de planejar, não te incentivo a viver com desordem. O que te digo com amor pastoral é que liberte essa necessidade doentia de que tudo dependa de você. Quer um sinal de saúde espiritual? Aqui está quando você se atreve a dizer: Senhor, isso eu não entendo, não controlo, não posso mudar, mas te entrego. E deixa sem voltar a tomar a força. O controle absoluto é uma ilusão, mas a paz verdadeira é uma promessa. E ela vem quando você solta o que não depende de você e se agarra ao que sim, sua fé, sua obediência, sua confiança no Pai. Então elimine em silêncio esse impulso de querer ter tudo sob seu polegar. Não precisa gritar, não controlo mais nada. Apenas comece a viver com mais fé e menos obsessão. Porque, como disse um sábio crente, às vezes, soltar é a forma mais poderosa de tomar o verdadeiro controle, quando esse controle está nas mãos de Deus. 5. As expectativas irreais, o peso que o Pai nunca quis que você carregasse. Quero começar esta parte olhando nos olhos do seu coração e te perguntando: quantas vezes você se sentiu esgotado por tentar ser quem nunca foi chamado a ser? Quantas vezes você se exigiu ser perfeito, não porque Deus te pediu, mas porque você ou outra pessoa te impôs essa carga? Irmão e irmã, a perfeição é um jugo quando não nasce da graça. E esse jugo silencioso muitas vezes vem embrulhado em frases bem intencionadas. Você tem que ser o melhor, tem que ser forte, tem que fazer tudo bem. E você acreditou, carregou, aceitou como parte da sua identidade. Mas escute, essa não é a voz de Deus. Deus não te criou para ser perfeito, Ele te criou para ser fiel. E a fidelidade nem sempre parece impecável. Às vezes parece cansada, chorando em segredo, se levantando depois de cair, mas é fiel. O apóstolo Paulo entendeu isso quando disse em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que verdade gloriosa! Você não precisa fingir ser forte, precisa se render ao forte. E enquanto o mundo te exige perfeição, Deus te estende graça. Ao longo da vida, vamos aceitando expectativas alheias como se fossem mandamentos divinos. O melhor filho, a esposa exemplar, o crente impecável, o trabalhador perfeito. Mas muitas dessas expectativas não vieram do céu. Vieram da cultura, da comparação, da necessidade humana de ser aprovado. E aí está você, correndo uma corrida com uma mochila cheia de pedras, que você não escolheu. Pedras com nomes como não decepcionar, não falhar, não mostrar fraqueza. E mesmo que chegue à meta, chega exausto, com a alma em pedaços. De que adianta? Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Escutou isso? Ele não disse, os que têm tudo sob controle, disse, os que estão cansados. Porque o descanso não é para os perfeitos, é para os que se rendem. Hoje quero te convidar a fazer algo muito prático, como limpar um armário cheio de roupas velhas.
Olhe dentro de você, revise as expectativas que carrega. Elas realmente vêm de Deus? Ou são roupas que alguém te colocou e você aceitou por medo de ficar mal? Talvez seja hora de soltar não tudo, mas o que já não te pertence. E não faça com raiva, faça em silêncio. Troque frases como tenho que fazer perfeito por vou fazer o melhor que puder em nome do Senhor. Troque pensamentos como se não sou o melhor, não valho por sou amado como sou, porque pertenço a Cristo. E um conselho pastoral bem prático: não conte tudo. Quanto menos barulho você faz com seus planos, menos expectativas os outros geram. O Senhor também fez muitos milagres em segredo. Ele não precisava de aplausos, apenas de obediência. Soltar expectativas não é se render, é sabedoria. E quanto menos você esperar de si mesmo, mais espaço você deixa para o Espírito operar em você. Lembre-se disto: a perfeição esgota, a graça liberta. E você foi chamado, não para impressionar, mas para perseverar. 6. A necessidade de estar sempre certo, soltar a batalha que Deus nunca te pediu para lutar. Deixe-me dizer com franqueza pastoral, algo mais exaustivo que ter inimigos e a lutar batalhas que você mesmo provoca só para provar que está certo. Sim, eu sei, fomos treinados para ganhar argumentos, em casa, nas redes sociais, na igreja, na família, na política. Nos disseram que errar é fraqueza, que ceder é perder, que ter a última palavra é sinal de autoridade. Mas o que ninguém te disse é que essa necessidade constante de estar certo está roubando sua paz, e não só com os outros, mas com você mesmo. Cada vez que você discute para provar seu ponto, cada vez que interrompe para corrigir, cada vez que precisa ter a última palavra, está carregando mais uma pedra. E o pior, uma pedra que o Senhor nunca te pediu para carregar. Jesus, sendo o Verbo, a palavra eterna, a verdade encarnada, muitas vezes guardou silêncio. Quando foi acusado falsamente, não se defendeu. Quando foi provocado, não respondeu com ira. Porque ele não veio para ganhar debates, veio para ganhar corações. O apóstolo Paulo nos deu uma lição clara em Filipenses 2, 3, 5. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Viu? Você não é chamado a ser o mais sábio da sala, é chamado a ser o mais humilde no espírito. Talvez você pense, mas se eu não corrigir, quem o fará? O Espírito Santo fará. Você não precisa defender a verdade com ansiedade. A verdade se defende sozinha quando você a vive com mansidão. Eu também senti essa urgência de corrigir tudo, essa incomodação quando alguém diz algo errado, essa necessidade de mostrar que sei mais. Mas um dia o Senhor falou no meu íntimo e disse: o que você prefere, estar certo ou ter paz? E desde esse dia comecei a soltar, a calar quando antes debatia, a ouvir não para refutar, mas para entender, a aceitar que não preciso opinar sobre tudo. E acima de tudo aprendi a valorar o silêncio, porque o silêncio guiado pelo Espírito é mais sábio que 1000 palavras nascidas do ego. Na próxima vez que sentir essa urgência de impor seu ponto de vista, respire fundo, ore e solte a caneta invisível que você segura apertada entre os dedos da alma. Quando fizer isso, sentirá alívio, paz, liberdade. Lembre-se, ganhar uma discussão não é o mesmo que estar certo. E estar certo não é o mesmo que ter paz com Deus. Como escreveu o sábio Salomão em Provérbios 17:14, o início da contenda é como o soltar de águas. Deixa, pois, a porfia antes que se enrede. E como nos ensina Cristo, o verdadeiro conhecimento não está em ganhar todas as batalhas, mas em saber quando não lutar. 7. O barulho digital, aprender a fazer silêncio para ouvir a voz de Deus. Irmão, você já percebeu como vivemos hoje cercados por um barulho invisível? Não falo do trânsito ou do cachorro do vizinho, mas daquele outro barulho mais sutil, porém mais persistente, que vive no seu bolso, nas suas mãos, nos seus olhos, as redes sociais, as mensagens, as notificações que não param, os vídeos curtos que consomem minutos e alma. Parece que tudo nesta era foi desenhado para te distrair,
para te manter em alerta permanente, para evitar que você ouça não o que o mundo diz, mas o que Deus quer sussurrar no seu coração. E você, sem perceber, acha que tem o controle porque escolhe qual aplicativo abrir. Mas na verdade é o caos digital que te controla. Vivemos tempos em que o silêncio é um luxo espiritual. Mas esse luxo não é inalcançável, é questão de decisão, de obediência. O primeiro passo é identificar o que está roubando sua atenção. Porque há coisas que o crente deve eliminar em silêncio da sua vida. Não com escândalo, não com julgamentos, mas como quem limpa o altar interior. E sim, isso pode ser feito. Mas não se trata de fechar um aplicativo e pronto. Isso é como tentar apagar um incêndio com um lenço molhado. É preciso ser radical como Jesus foi quando entrou no templo e limpou o que não pertencia ali. O que você deveria eliminar em silêncio. Vamos começar pelas redes sociais. Sim, sei que soa clichê, mas é uma verdade que não podemos ignorar. Quanto mais contas você segue, mais vozes competem com a voz do Espírito. Não te digo para se desconectar completamente, mas te pergunto com amor: você realmente precisa saber o que fez a sobrinha do vizinho do pastor? Elimine sem piedade o que não edifica. Faça uma limpeza digital como quem organiza a casa antes de receber o rei. Depois as notificações. Cada vibração, cada alerta que aparece na sua tela é uma interrupção. Por que permitir que algo sem valor interrompa sua comunhão com Deus? Desative tudo que não for essencial. No começo você sentirá uma ansiedade falsa, como se estivesse perdendo algo. Mas depois, quando começar a experimentar o que é estar presente, focado em paz, saberá que fez o certo. Falemos também do medo de perder algo, o que hoje chamam de FOMO. Vivemos com a sensação de que, se não estamos conectados, não existimos. Mas o Espírito Santo não se move por curtidas, não se manifesta em trending topics. Ele se revela no secreto, no íntimo, na quietude. O que realmente importa está na sua casa, nos seus filhos, na palavra, na oração. E esse tesouro muitas vezes passa despercebido por você estar vendo o último vídeo viral. Uma vez que você elimina esse barulho desnecessário, algo sagrado acontece. Você começa a ouvir de novo. Ouve a Deus, ouve sua alma, ouve o que realmente precisa. O silêncio digital não é uma desconexão tecnológica, é uma reconexão espiritual. E aqui a palavra nos fala com poder. Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não diz estejam informados, não diz estejam atualizados, diz aquietai-vos. Porque o conhecimento de Deus não vem no meio do barulho, mas no meio do recolhimento. Então meu conselho pastoral é este: escolha o silêncio não como ausência de barulho, mas como uma presença consciente do Espírito. Faça espaço no seu dia para não olhar uma tela. Faça espaço para orar sem distração. Faça espaço para simplesmente estar com Deus. Porque nesta era saturada de vozes, o verdadeiro luxo é ouvir a voz do céu. Você não precisa apagar o mundo, só precisa parar de amplificá-lo. Como diz a palavra de Deus, a paz não vem quando o barulho se cala, mas quando você decide ouvir aquele que habita no secreto. 8. Os pensamentos negativos derrubarem em silêncio a fortaleza da alma. Irmão, irmã, você já sentiu que pensamentos negativos chegam sem avisar, como hóspedes indesejados que se instalam na sua mente e não vão embora. No começo, parecem inofensivos, apenas um sussurro, mas com o tempo, sem que você perceba, tornam-se a voz dominante dentro de você. O mais grave não é que cheguem, mas que você mesmo muitas vezes entrega a eles as chaves. Não porque quer, mas porque acreditou na mentira de que eles fazem parte de você. Mas hoje venho te dizer uma verdade que pode mudar tudo. Você pode trocar a fechadura. Esses pensamentos não são a voz de Deus. São padrões destrutivos que deformam sua identidade e sabotam sua obediência. Com certeza você já se pegou dizendo a si mesmo: não valho nada, sempre falho, isso não tem conserto. E quando esses pensamentos se repetem o suficiente, parecem reais, tão reais quanto a dor, tão sólidos quanto correntes. Mas sabe o que eles não são? A verdade.
Porque a verdade é que liberta, diz em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não diz para ignorar seus pensamentos, diz para capturá-los, confrontá-los com a palavra e sujeitá-los ao senhorio de Jesus. Isso é guerra espiritual, isso é renovação da mente. Os pensamentos negativos são como sementes envenenadas. Se você regá-los com atenção, darão fruto, e não será bom. Mas se você decidir em silêncio, parar de nutri-los, eles deixarão de crescer. Não precisa fazer escândalo, não precisa gritar para que saiam. Só pare de alimentá-los. Reconheça-os, questione-os e substitua-os. Cada vez que pensar, tudo dá errado para mim, pergunte, isso é verdade ou é um exagero nascido do medo? E se algo falhou, Deus não continua no trono? Como diz Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas, todas. E aqui entra outro princípio importante, o desapego espiritual. Nem tudo que passa pela sua mente merece ficar. Você não é seus pensamentos. Você é filho, filha do Altíssimo, e como tal tem autoridade para dizer a esse pensamento, você não governa aqui. Minha mente pertence a Cristo. Netos sabo posnamento shida. Claro que isso leva tempo, claro que exige prática, mas, como diz Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, nisto pensai, nisto, não no que te derruba, não no que te acusa, no que edifica. Então comece hoje, em silêncio, a eliminar esses pensamentos que não te constroem. Não precisa que todos saibam. Só precisa começar a escolher o que você deixa entrar e o que não. Porque o que você pensa molda o que você faz, e o que você faz define quem você é. Lembre-se disto, com todo o amor de um pastor, seus pensamentos não são fatos, mas se você acreditar neles, eles se tornam sua realidade. E Deus quer renovar essa realidade com sua palavra, sua verdade e sua paz que excede todo o entendimento. 9. O desordem físico e mental, o silêncio que ordena a alma. Irmão, você já acordou com uma sensação de peso no peito, sem saber exatamente por quê? Olha ao seu redor e vê sua casa cheia de coisas fora do lugar. Roupas sobre a cadeira, papéis acumulados, gavetas que já nem abrem. E de repente você compreende que esse caos externo não é mais que um reflexo do desordem que também carrega dentro de si. Porque embora não pareça, o desordem físico e o desordem mental estão profundamente conectados. Deus não nos desenhou para viver no meio da confusão. Desde o princípio Ele colocou ordem no caos. A terra estava sem forma e vazia e disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 2, 3. Se Ele colocou ordem no universo, como não iria querer colocar ordem na sua mente, no seu lar, na sua alma? Os estoicos diziam que a chave está em focar no essencial. Mas muito antes deles, a Escritura já nos chamava a fazer o mesmo. Ponde a vossa mente nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Colossenses 3:2. O desordem é justamente o contrário. É o supérfluo que invade, o que ocupa espaço sem propósito. Cada objeto fora do lugar, cada pendência que você não resolveu, cada canto onde se acumulam coisas sem sentido também acumula ansiedade. Não é só poeira, é peso. E o mesmo acontece com sua mente. Às vezes, guardamos pensamentos inúteis, medos antigos, culpas já perdoadas por Deus, mas não por nós. São como objetos quebrados que você não usa, mas se recusa a soltar. Por quê? Porque a alma também se apega ao desnecessário. Por isso, hoje te convido a fazer algo simples, espiritual e poderoso. Elimine em silêncio o que não precisa, não com escândalo, não com desespero. Só comece por observar. Olhe seu entorno e pergunte: isso realmente agrega algo à minha vida? Se não usa, se não edifica, se está ali só por costume, é hora de deixar ir. E faça o mesmo com seus pensamentos. Pergunte: este pensamento me leva à paz de Cristo ou me afasta dela? Se te drena,
Se te divide, se não é verdadeiro, se não é puro, se não é amável, não vem de Deus. Como diz Filipenses 4:8, nisto pensai. Talvez você precise deixar ir aquele projeto que já não te motiva, aquela relação que só te confunde, aquela voz interna que te lembra seus erros como se a graça não existisse. Não faça com drama, não precisa explicar a ninguém. Faça como quem limpa uma gaveta velha e sem perceber respira melhor. Cada coisa que você solta é uma preocupação a menos. Cada canto que você organiza é um pouco mais de paz recuperada. Os filhos de Deus não foram criados para viver em labirintos, mas para caminhar em liberdade. E essa liberdade começa quando você decide eliminar o que atrapalha o caminho. Você verá claro quando colocar ordem no visível, também virá clareza ao invisível. Quando você se atrever a dizer, isso eu não preciso mais, descobrirá que a saída sempre esteve ali. Só que você não havia por causa de tudo o que sobrava. Faça em silêncio, mas faça. Sua mente e seu espírito te agradecerão. Porque, como dizia Nelson Mandela e confirma a escritura, quando o barulho se cala, o essencial escuta melhor. E o essencial é Deus. 10. As comparações desnecessárias, quando você para de olhar para os lados e começa a olhar para o céu. Irmão, irmã, você já se pegou se comparando com os outros? Não negue, todos fazemos isso. Mas a questão não é se fazemos, é se isso serve para algo. O que você ganha ao olhar o avanço de outro e usá-lo como régua para medir seu valor é como correr uma corrida em que os outros nem sabem que estão competindo com você. E enquanto eles seguem seu caminho, você está ali, exausto, frustrado, medindo seus passos pelos deles. Sabe qual é o problema das comparações? Elas não te deixam avançar com gozo, roubam sua paz, te distraem do chamado que Deus te deu. A você, não a eles, a você. Comparar-se com outros é como tentar adorar ao Senhor com a voz de outra pessoa. Pode soar forte, mas é uma forma sutil de infidelidade ao que Deus colocou em você. Você tem sua própria melodia, seu próprio ritmo, seu próprio propósito. Mas quando se obceca em conseguir a partitura de outro, perde a sua. E o mais triste é que cada comparação mina sua identidade em Cristo. Você acorda sentindo que não é bem-sucedido o suficiente, espiritual o suficiente, amado o suficiente. Mas de onde vêm esses pensamentos? Não vem do céu, porque Deus nunca te chamou para ser o reflexo do seu irmão, mas o reflexo do seu filho. A Bíblia diz em Gálatas 6:4, examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se em si mesmo, e não em outro. A vida não é uma corrida de velocidade, é uma travessia espiritual. Você decide o ritmo, as pausas, o rumo, com o Espírito como sua bússola. Mas se você está muito focado nos barcos que vão ao lado, vai perder de vista o leme que Deus colocou em suas mãos. E o irônico é que, enquanto você inveja o trajeto de outro, eles estão desejando a calma que você transmite, o gozo que você ignora, a graça que você não vê. Assim é a comparação tão absurda. Então o que fazer? Primeiro, elimine em silêncio esse hábito. Não precisa anunciar, não precisa declarar em voz alta. Só decida deixá-lo ir como quem solta uma roupa velha que já não serve. Cada vez que aquela vozinha te disser, olhe o que ele conseguiu. Responda na sua mente, obrigado, Senhor, pelo que me deste. Pratique a gratidão, não como clichê, mas como arma espiritual. Agradeça seus avanços, agradeça sua história. Porque quando você coloca seu foco no que tem, e não no que os outros possuem, algo poderoso acontece e a paz retorna. E se algum pensamento tentar te fazer sentir que você não está à altura, lembre-o disto: Cristo te fez suficiente, não por méritos, mas por graça, porque o valor da sua vida não se mede pelo sucesso visível, mas pela obediência constante. Então pare de olhar para os lados, comece a olhar para o céu, porque no final não se trata de quanto você correu, mas se correu a corrida que ele te pediu. Comparar-se com outro só te desvia. Mas quando você caminha seu próprio caminho, com gratidão, com humildade, com gozo, descobre que a liberdade mais profunda não está em ser melhor, está em ser fiel.
E isso, irmão e irmã, vale a pena. Hoje você recebeu 2 presentes espirituais. O primeiro, entender que os desejos que valem a pena nascem de uma fé ativa, não da carência. O segundo, aprender que a alma não pode voar se está atada aos pesos do passado. Irmão, você não está sozinho. Deus caminha com você, mas Ele precisa de espaço para agir na sua vida. E esse espaço se cria quando você solta o que não te edifica e age como o filho de Deus que você é. Não continue esperando. O momento é agora. A liberdade não chega quando as circunstâncias mudam, mas quando você decide caminhar em obediência, em fé e com propósito. Se esta mensagem tocou seu coração, te convido a deixar um comentário com a frase: "Eu decido soltar e avançar com Deus". Ficaria feliz em orar por você. Dê um like se acredita que mais pessoas precisam ouvir esta verdade. Compartilhe com alguém que está enfrentando uma tempestade e se inscreva para continuarmos caminhando juntos nesta comunidade de fé, sabedoria e crescimento. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça, hoje e sempre. Amém. O Senhor está conosco. Under a sky where the quiet stars bow, I breathed a dream you placed in me somehow. Your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night we prayed. Your touch remains like a gentle mark